Todo mundo Agora filma aqui, Karina. Ô Marina, vem cá. Nossa, o coraçãozinho do bichinho tá... Tadinho. Faz assim, ó. Reverência. Vai. Agora quem é É, o macaco, o Guinu. Ele tá tomando banho. E aí, people and pipa. Beleza? Hoje a gente vai falar de cinema. O Rei Leão é um filme musical. Vocês acham que eu, fã de Rei Leão, ia deixar essa passar? Então vamos aqui debater o remake em comparação com o original. Nós temos, além de mim, é claro que eu tô no vídeo, né? Nós temos Marina Ramos, Karina Rinaldi Curti, Cláudia Costa Rios. E André Felipe Barbosa. É isso aí. Todos aqui, com exceção da Marina, temos uma relação com a obra original e a Marina não tem. Temos uma memória afetiva muito Você não grande. assistiu? É por isso- eu era pobre de marré. Eu não tinha um videocassete e eu não assisti 1 milhão de vezes. Então é Mas por você isso. assistiu? Eu acho que eu assisti uma. Ela acha que Eu assistiu. acho, mas eu não tenho a memória do desenho. Assim, eu tenho algumas memórias, porque eu moro nesse planeta, tô tomando spoiler há 20 anos, né? Então, assim, eu sei do que se trata, conheço a história e tudo, mas eu não tenho essa memória afetiva, essa lembrança toda do desenho. Você não é um Hakuna Matata de vez em quando? Não. Eu curtia Timão e Pumba, porque eu assistia na TV Crush. Verdade. Desenho, né? Então, eu fiz questão que a Marina participasse desse debate, não tendo assistido o original, justamente para trazer o contraponto, porque da Karina pra cá, né, a gente que tem uma relação com a obra original, isso interfere na interpretação, né, como consumir o filme novo. Ela não tem essa paixão, ela está desprovida disso. Então eu gostaria de começar perguntando pra ela, o que você achou do filme novo? Eu achei um filme bom. Filme bom. Não é, assim, o melhor. É um filme muito bom. É um filme muito bem feito. As imagens são lindas. Apesar de eu ter assistido em 3D, eu não queria assistir em 3D, mas enfim, só tinha em 3D. Eu também não sou um grande adepto de 3D, não. Não queria ter assistido em 3D, mas eu achei muito, claro, um primor, né? Muito bem feito. Os animais muito bem feitos, muito realistas, né? Mas, assim, não é um filme que marcaria a minha vida, sabe? Que é um marco, ou que é um divisor de águas, nem nada. É um filme muito bom, uma qualidade muito boa, mas não me despertaria, não sei Nostalgia, por se é porque... exemplo. Nostalgia não tem como despertar mesmo. Não tem como, mas não me desperta essa paixão. Como qualquer outro Porque, filme. Mas é justamente isso, eu queria saber a reação de uma pessoa que não tem a bagagem da nostalgia, como é um filme, porque eu não tenho como saber, eu assisto o filme automaticamente já comparando, não tem como não comparar. Eu não sei se é porque eu não tenho mais a idade, eu não sou mais criança pra ter essa ligação tão forte com o Rei Leão, ou se é porque ele realmente não emociona mesmo. Claro, emociona, tem alguns momentos que, né, aquela lagriminha assim, tem uns momentos muito emocionantes. Mas no conjunto da obra, não é aquele filme que eu falo assim, nossa, os meus filhos têm que assistir. Tá, então não, se não existisse o de 94, o clássico de 1994, você acha que esse não ficaria marcado como um marco? Marcado como um marco! Nossa, pérolas do Léo Rios! Esse não se tornaria o marco que o outro marcou. Não, eu acho que não. Não se tornaria. Se não existisse o clássico de 94, esse teria, na sua opinião, potencial para se tornar um marco? Não. Eu também acho que não, eu vou esperar a minha vez. Completa sua? Acho que sim. É isso aí? E você? A Karina, sim, ela é uma amante E do eu Simba. sou apaixonada pela Disney num todo, então eu sou muito suscetível a me emocionar, porque eu já me emociono com todos os filmes da Disney na abertura quando eu mostro o castelo. Então, deixa eu só fazer um adendo, já deixa você continuar. Nós temos então 3 níveis aqui.
né? Tem uma pessoa que não tem o vínculo nem com o Rei Leão original, nem com a Disney. 2 pessoas têm vínculo com o Rei Leão e com a Disney. E 2 pessoas têm só vínculo com o Rei Leão. Então dá pra fazer um ângulo legal aqui. Né? E aí? Como é que é o olhar de uma fanática, depois de um fanático? Sim. Pela Disney. Então, a altura princípio dos filmes? já começa... Tá à altura dos outros live actions, eu achei que Eu não vi todos, eu vi só a Bela e a Fera e esse. Então, a Bela e a Fera, todo mundo fala que peca por causa da interpretação da menina, né? Eu não achei ruim, Não, né? Mas eu achei muito bom. E eu Eu não vi Aladdin. é difícil eu ver um defeito num filme da Disney. Pra mim é bem complicado isso, porque eu sou mesmo fanática por Disney. Tanto que o maior sonho da minha vida é conhecer a Disney. E, enfim, eu já me emocionei logo no começo, na música do ciclo sem fim, ciclo da vida, né? Naquela parte eu já chorei um pouco, suei pelos olhos. E eu achei que eu ia me emocionar muito em outros momentos do filme, como a morte do Mufasa, como vibrar bastante com a reconquista do Simba, quando ele reconquistou o reino, na luta dele com o Scar. Essa cena me pegou bastante, mas assim, chorar eu não chorei em mais nenhum outro momento do filme. Agora sim, não sei se foi porque eu fui assistir com a minha filha de 5 anos. E como eu comentei antes de entrar no cinema, nossa, eu vou chorar muito nesse filme. Toda vez que vinha uma cena emocionante, eu me pegava com ela olhando assim pra minha cara. Você já tá chorando, mamãe? Eu queria ter visto isso. Mamãe, você vai chorar? Aí eu acho que quebrou um pouco o clima. Eu consigo imaginar ela fazendo isso. Exatamente. Então eu acho que quebrou um pouco o clima. Talvez se eu tivesse assistido sozinha, levado só a minha emoção, aí eu teria me entregue mais ao filme, porque isso me deu um gelo mesmo. Então de chorar, de me emocionar forte foi só no começo. Mas no geral eu achei o filme excelente, assim como o primeiro. Só que eu acho assim, o mundo tá em outro momento. Tem isso também, eu ia naquela comentar. época. Ia complementar com sua opinião com o que ela tá falando. As crianças têm uma outra cabeça hoje. Hoje, o que uma criança de hoje gosta não é a mesma coisa que a criança, quando nós éramos crianças, gostávamos. Então, pra esse filme ser um marco mesmo, eu acho que teria que ter outros componentes pra pegar mais a criança de hoje em dia. Mas pra quem foi fã naquela época, pra quem curtiu naquela época, como eu assisti sentada no chão do cinema, porque não tinha lugar no cinema de tão lotado, e assisti umas 2 vezes, acho, no cinema, eu acho que... Perdi meu raciocínio. Não, naquela época as crianças tinham outra cabeça, hoje não tem tanto. Então eu não diria que seria um marco se não existisse aquele. Mas é um filme satisfatório, muito satisfatório para quem gosta do clássico. Você consegue separar, enxergar isso com o filme sozinho? Você compara o tempo todo com o original? Eu creio que eu comparei mais nas cenas marcantes, que foi o começo, que o começo realmente já foi dito. Eu tenho dificuldade de separar. Eles fizeram uma cópia exata do começo para homenagear o filme anterior. E nas cenas, assim, na morte do Mufasa, eu fiquei comparando, na briga, na cena da hiena, quando o Simba vai pequenininho pro cemitério do elefante, fala eu rio da cara do perigo e vem as hienas. Nessas cenas que são marcantes do filme, eu fiquei comparando. Será que vai ser igual? Será que não vai ser igual? O que tem de diferente? Mas em outras partes, não. Mesmo porque tiveram muitas cenas que não teve. O filme tem meia hora a mais que o clássico, né? Mas assim, uma coisa que me fez muita falta no filme foi o Timão dançando a Ula. Que não teve, eu fiquei esperando e não teve. Mas assim, não por isso o filme
deixou a desejar. Então, eu acredito que não tem a cena da Ula porque cai no lúdico. Então Sim. o filme teve que se despir do lúdico. Exatamente. Já que a proposta era ser um live Realista. action. Eu chamo de live action. As pessoas falam que não pode chamar de live action porque é uma animação computadorizada, mas eu chamo de live action. Por quê? Porque a ideia era fazer com leões de verdade. Só não foi live action porque é impossível. Mas a ideia é simular um live action. Não é por exemplo, fazer um Toy Story, que é uma animação por computador. Então eu gosto de chamar de live action. Eles usaram a técnica da animação ultra realista, Então, né? eu gosto de chamar. Então, Pra mim também essa polêmica de chamar ou não de live action não tem a menor diferença. O filme vai É que ser... entrou no ele- pacote dos live actions da Disney. né? eu chamo de live action de boa, porque é pra parecer um live action. O produto tem que soar e parecer um live action. Né? Não é? É diferente. Eu vou pegar a Pixar como exemplo. A Pixar não é pra parecer live action, ela é pra parecer animação mesmo. Por exemplo, Valente. É com pessoas, né? Tem cabelo, tem unha, tudo detalhado, mas é pra parecer com um computador. Eu fico imaginando um Shrek em live action. É, pra parecer desenho. Né? Talvez a gente corte isso se ela me ordenar, mas ela é casada com o Shrek. Se o Shrek É quando o Shrek tá na forma humana, Fica parece igualzinho, muito cara. meu marido. E eu sou a Fiona na forma ogra mesmo. Então, teoricamente seria minha vez agora de falar o que eu achei. Vocês querem passar na frente? Não, pode falar. Então, porque eu sou meio verborrágico. Então, se você quiser. Ele é borrágico, fala você. A minha impressão do novo Rei Leão. A gente tá falando em linhas gerais o que cada um achou, depois a gente entra nos detalhes, né? Tá. Quem gostou mais, gostou menos. Eu também, como foi citado no início, eu cresci com Disney, com VHS, depois fui pra Era dos Mas DVDs. ele era um cara legal? Você cresceu com o Disney? Ai, não, sem ter ruim, por Não. favor. Nossa, Não, corta isso, vai. Em relação ao novo Rei Leão, eu também cresci assistindo os filmes da Disney, cresci desde o VHS, depois o DVD, depois passei a colecionar Blu-ray. E assim, eu tenho uma ligação muito forte com a Disney. E pensar no Rei Leão, eu acho que a nostalgia do Rei Leão ela é mais do que o filme, porque a Disney ela não lança só um filme, ela lança o filme, ela lança o jogo no Super Nintendo, ela lança Eu a joguei série esse animada. Então, Jogo assim, no Super Nintendo. você lembra cara, do show o de Rei bola, Leão no Super mano. Nintendo? Era Eu joguei, pela maravilhoso. mão. Tá só pra fita. Você pega Aladdin, o Rei Ela tinha Leão, demais. ou então Tarzan no Só joguei PlayStation. essa. Então assim, a Disney ela tinha esse costume de lançar não só o filme, mas ele englobava várias coisas para criar realmente no imaginário das crianças esse desejo, essa vontade. E o Rei Leão ele começa de uma forma muito diferente, porque na época que a Disney, eu tava vendo o documentário do Rei Leão, da animação, e os animadores, eles perguntaram assim, quem que se lembra como é que foi a primeira vez que a gente encontrou o Rei Leão? Aí um animador lá falou assim, olha, eu me lembro que a gente estava sentado e estavam todos os animadores da casa e os diretores iam apresentar os filmes, que na época ia ser Pocahontas, que ia lançar em 95, e o Rei Leão. E assim, a Disney já tava com o histórico de lançar princesas novamente, então tava desde 89 a Pequena Sereia, aí 92, Que vai 91, ter live action também da Pequena vai ter a Sereia. Pequena Sereia que a Eu tô Disney- imaginando como que vai ser isso, Nossa, gente. embaixo da Ai, água, como é que eles É vão isso fazer? que eu tô pensando. Sai Então, daí. eu não tenho Eu acho que a nada. partir do fundo do mar vai ser meio complicado, né? Não, sempre é, porque o Aquaman foi tudo pro computador. Tá, mas o Aquaman forma uma bolha de água dele, né? não. Só no Sim. filme da Liga da Justiça. Ah, tá. Mas Deu uma polêmica negativa tão grande disso aí, que o filme dele tiraram esse negócio de bolha. Ah, entendi. Qual, da Liga da Justiça? Deu uma polêmica lá com a bolha que ele usa pra falar. Então no filme dele removeram. É que eu não acompanho super-herói, então não tem como opinar. Ele só acompanha a Nós Disney. temos um nerd da Disney e um nerd da Marvel DC. Então eles colocaram os dois, colocaram Pocahontas e colocaram o Rei Leão. E eles falaram assim, e como a Disney já estava com essa tradição de princesa e tudo mais, praticamente todos os animadores foram fazer Pocahontas. E aí eles contam, os diretores, que eles saíram durante assim, os corredores falando, pelo amor de Deus, anima o nosso filme, porque a gente não tem animador, né? E quem realmente animou o Rei Leão eram animadores que trabalhavam na Disney
e gostavam de animar animais. Animar animais. Fazer animação de animais. Animais animados. Então, assim, até o cara que fez o Scar, o responsável pelo Scar, ele falou que ele amava, ele cresceu assistindo Mowgli, né? E uma outra curiosidade é que o diretor desse live action é o mesmo que fez o Mowgli. Então, ele o aprende... John Favreau. Sim, então É ele a mesma aprendeu... técnica de animação dos Exatamente. animais do Mowgli. Ele aproveitou o Mowgli, ficou como se fosse uma escola para poder fazer o Rei Leão. Ele é um assistente do Tony Stark, acho que ele aprendeu muito sobre animar, né? Ele é assistente do Tony Stark. Você nunca sabe quando é piada e quando Não, é é verdade. sério! Então, É sério? o cara Homem de Ferro. É assim, Marina ficou Ah, sim, olhando ele quando fez É o o filme. assistente do Tony Stark. Ele é ator, é que o então, mas Tem. ele é o diretor que é Ele ator lá, também, né? É um diretor que é ator. é assim, ó, o John Favreau, ele é um ator barra diretor. Ele dirigiu os 2 primeiros Homens de Ferro e ele atua no filme também como assistente do Tony Stark. Eu não tenho a menor lembrança Eu de não um faço, assistente eu do também Tony não. Stark. É o- Pra mim, é o- o assistente é do o Tony Jarvis. Stark é o Jarvis. Então, ele é E o... antes do Jarvis é a... Não, ele é assistente mais Sexta-feira. comercial, não, É a sexta-feira. não assistente tecnológico, é assistente mais comercial. Aí o terceiro filme não é ele que dirige, né? Ele dirige os 2 primeiros e ele faz uma ponta, como Happy Hogan. Aí, com a morte, todo mundo assistiu Vingadores, né? Com a Não. morte... Não. Eu não assisto. Eu parei, eu assisti Homem-Aranha com o Tobey Maguire e depois eu assisti os 2 Homem-Aranhas com o Andrew Garfield, mas também... Ixi, então eu já dei um spoiler A aqui. gente tava conversando Não, mas eu nem sobre ligo. nem Ah, ligo. então beleza. Então com a morte Ah, do Tony tudo Stark, bem. né, agora, o primeiro filme depois do Vingadores foi o Homem-Aranha, Longe de Casa. Então tá aquele luto ainda, o Peter Parker. Então o rap tem uma participação maior. Aí eu assisto com o Henrique, né, o meu enteado, filho Ah, dela. tá, porque ele é o Henrique aponta pra mim, É o né? filho dela que é o meu Gente, eu enteado, sou Cláudia. né? Pra quem não entendeu ainda, é É minha meu esposa. filho. Né? Eu virei, Explicar, vou deixar explicado. eu virei e falei pra ele, olha, esse cara é o diretor do Rei Leão, do Mowgli. Olha que legal. Ele, sério? Ele é um coadjuvante num filme e o manda-chuva no outro. Né? Você acha que esse cara não tá podendo em Hollywood, cara? Ele tá no filme do Homem-Aranha, um papel já maior e é o diretor do Rei Leão, cara. Sim, e a Disney dá uma responsabilidade, porque assim, dá na mão de um diretor fazer o Rei Leão, é porque a Disney confia muito, porque tipo assim, Eu fico É imaginando a o maior gerente da bilheteria, conta né? do banco dele. Não, eu falei, Fica louco. eu falei isso tudo da Marvel, que vocês entenderem a importância desse cara. Ele trabalhou, ele foi esqueleto ali pela franquia do Homem de Ferro. Né? O personagem mais popular da Marvel hoje, que é a Bam Bam Bam, passou pela mão desse cara. Claro que a Disney confiava um projeto grande nele. sim. Confiou o Mas Rei Leão. comparando o filme de 94 com o de agora, Olha, comparando os 2 filmes, pra mim, o que eu senti muito, assim, acho que teve maior destaque, foi que eles puderam responder muitas coisas e puderam corrigir algumas coisas que não dava pra fazer na animação de 94. O pessoal sabe que, por exemplo, o macaco, quando ele vai levantar, né, o leão, aquela posição não é possível. Então eles até fizeram na animação, mas não ficou bacana. Então eles fizeram... Não dava pra acreditar. não ficou fica, falso. porque parece que o ponto... o ponto de Equilíbrio. O eixo de equilíbrio. equilíbrio do macaco não funciona daquela forma. Mas uma coisa que me surpreendeu são os diálogos entre o Scar com o Simba. Porque o Scar, ele, nessa animação nova, ele tá o tempo todo jogando com o desejo do Simba. Então ele fala assim, Simba, você não quer ser como seu pai, Mufasa? Os grandes reis vão lá no cemitério. Você deveria ir também, porque o seu pai foi quando ele era pequeno. Então ele vai mexendo com o instinto do Simba de desejo, eu quero ser como meu pai, eu quero crescer também, eu quero ser um Ele leão fica poderoso. atiçando o lado negro. Exatamente. Entendeu? E isso na animação não tinha muito. Tinha o Scar assim, fazendo deboche e tudo mais. Mas você não percebia esse Scar fomentando. Ele Exatamente. manipula o... Exatamente. E você vê que o Simba, ele é um leão diferente dos outros. Porque as crianças estão tudo lá querendo brincar, ficar entre e ele não, ele quer caçar, ele provar, tem Ele já Ele é nasceu com capaz. com com o aquele, pé tudo exatamente, com já. aquele instinto de leão selvagem. E outra coisa que eu achei muito bacana na animação, que eles no live agora, action, né? no live action, no recente, é que na animação o Scar pega o Simba e leva lá pra onde vai morrer, tá, o desfiladeiro. Mas assim, na animação você não entende, porque assim, o Scar poderia levar ele em qualquer lugar pra matar o palito.
Mas ali no live action ele fala assim, eu vou te trazer aqui pra você treinar o seu rugido. Então sim. vai treinando o seu rugido aí, porque aqui o eco é bom, O eco é bom, a acústica é bacana. Então assim, algumas coisas o diretor ele foi colocando e foi fazendo mais sentido na história. Foi bacana também o papel que ele deu pra Nala, né? Esse papel de destaque, a Nala ficou... Porque mostrou realmente a Nala como uma rainha, e a Disney tem feito isso, como ele fez também com Aladdin, né? A Jasmine é agora uma princesa que vai ser sultana, ela tem um sonho de ser sultana. E também porque é a Beyoncé, né? Dá mais falas pra Beyoncé. Tem isso também. Tem que dar, porque é uma Uhum. toda celebridade que tá no seu filme, então tem que dar. A Disney, ela pensa nisso tudo, Sim. né? E eu gostei também da música. Ah, você falou que tinha... Desculpa, eu tô falando demais. Você falou... Porque não chegou a vez dele ainda. Você falou daquela cena que você ficou esperando eles colocarem A Ula, não foi? a Ula, Também né? fiquei esperando. Mas aí eles brincaram com a Bela e a Fera. Foi. Que aí eles colocaram Foi. Be a Guest, né? Que é aquela música do Le Fou que ele faz quando, pra Bela, quando tá o jantar Peraí, só deixando claro que você assistiu legendado. legendado. Eu vi legendado Ele também. também viu legendado. Você viu Legendado. também. Só eu e a Karina que vimos dublado. Tá. É porque pode ser que tenha alguma diferença na fala. Mas assim, eu não percebi muita Não, ele diferença no fala, seu enredo. jantar está servido. Não, ele não chega nem a terminar de falar. Ah, o enredo Mas é meu mesmo. Mas filme, no dublado ele completamente. canta como na Bela e a Fera, porque no inglês Canta. você consegue identificar que Não é tá que cantando. canta, ele fala Recitando. cantando. Porque é aquela ele aberturinha, né? Que ele fala, recita. Madame, Mademoiselle, É, com maior ele fala. honra, Então, com grande eu nunca fui um grande adepto. Acho legal os desenhos e tal, mas nunca fui um adepto, não assisti todos os desenhos da Disney. O Rei Leão é que eu tenho realmente grande amor. Então eu não peguei essa referência da Bela e a Fera. Ai, Eu também não gosto peguei. muito da Bela e a Eu Fera. Eu fiquei sabendo depois. De todos os Eu desenhos já assisti a Bela e a Fera, mas É o que eu sabe mais como você gosto. você Também não não tem aqui, peguei. eu não tenho a mesma intimidade com a obra? Eu peguei o Eu Preciso Voar da Era do Gelo, mas não peguei o. Ah, essa eu não peguei não. Essa eu não peguei. Não, Disney anos 90, É que não é assim, Disney, é Pixar. eu peguei bastante. Aliás, Disney inteiro eu sempre peguei Então, bastante. e eu vou perguntar pra você, igual eu perguntei pra ela. Você consegue enxergar esse filme separado do outro? Não, até porque a proposta não é essa. A proposta é a Disney. A Disney quer ganhar dinheiro com nostalgia. Talvez eles tenham alguns projetos engavetados que eles precisam ter uma bilheteria maior. Então eu acredito que é uma sacada espetacular que eles estão fazendo. Eles estão recontando histórias para uma versão mais adaptada para a nossa realidade. Então, por exemplo, eles pegaram a Bela e a Fera e conseguiram falar sobre alguns assuntos que eles não conseguiriam falar nos anos 90, como homossexualidade. Então o Rei Leão também, eles tentaram colocar alguma coisinha sobre gordofobia e tal, mas assim não foi o grande foco. O foco ainda continuou sendo a vingança, o amadurecimento, né? Então eu não consigo separar um filme do outro. Eu acho que são homenagens que a Disney está fazendo para ganhar dinheiro e ela é justa, porque a Disney é um grande império hoje, né? A Disney está comprando todo mundo. Eu estou à venda, se a Disney quiser me comprar, Mas fica à vontade. eu achei o Rei Leão até agora o melhor live action que eles fizeram. Quais os que já tem? Eu Falaram não sei muito porque bem da assim, Cinderela. eu não sei se é porque Cinderela, tem o eu Mowgli, gosto mais Malévola, da Malévola. Bela e a Ah, Fera. a Malévola, vai ter o Malévola, 2 também da Malévola. Então, eu não sei se é porque eu tenho uma paixão pela a Bela e a Fera, eu gosto muito da Bela e a Fera, Sim. mesmo tendo assistido já tardio, né, não era muito criança, eu gosto muito. Eu não lembro que ano que foi que saiu uma versão estendida no cinema. E Foi aí, 2002, É. 2002, 2003. e eu fui com uma amiga minha, Foi 2003. Não é bacana. que também ama a Bela e a Fera, só dava nas duas, de adulto, Não no é cinema, bacana. cantarolando todas as musiquinhas da Bela e a Fera. Eu gostei muito do live action da Bela e a Fera. E eu achei que o live action da Bela e a Fera é melhor do que o do Rei Leão. Será que é porque são pessoas assim mesmo de verdade? Ou porque Eu acho que tem a mexeu ver. com a sua A gente vai chegar lá. nostalgia. A gente vai chegar lá. Eu acho que tem a Aladdin ver. eu que ela falou. gostei. Não. Aladdin eu Aladdin chorei. eu vou ver agora essa semana. É que eu tenho uma memória Ai, eu muito não grande de tinha Aladdin, sensacional. e eu fiquei assim, os primeiros 30 minutos eu chorei. É bem musical, né? É bem musical. musical. Falaram Gente, bastante quando, disso. olha, eu falei com o André, eu falei pra vocês. Quando eu fui assistir, fui correr, o Renato desse lado, e desse lado tinha uma senhora. Uma senhora mesmo. O Rei Leão ou Aladdin? O Rei Leão. Rei Leão. O Rei Leão. Tinha uma senhora desse lado. Gente, o pôr do sol. A mulher já foi. Gente, Ela já foi Do com o desfibrilador, É. com o soro assim, né? O do negocinho. começo ao fim Já do tava filme, aquela com- pessoa Chorando. fungando do meu lado. Não era a bomba da
tirar a pressão dela. Eu falei, gente, será que ela tá resfriada e ela tá... Aí eu olhava pro lado e ela com os lentes. Falei, ai meu Deus do céu. Talvez, ó, E o Henrique chorou. tá aí um fato que talvez não tenha me permitido. Mas eu creio que a Eu sei. minha mãe choraria, porque a minha mãe tem a memória afetiva, porque ela foi me levar, diferente de muitos outros filmes que eu ia com o meu pai, esse foi ela foi me levar com meu tio, com meu primo. Foi um evento quando a gente foi assistir o Rei Leão. Né? Quando Depois a foram no gente restaurante, comeram pizza e Não. comemoraram. Na verdade, no Mas dia do Rei Leão. é uma nostalgia, assim, é muito emocional. Eu lembro que eu vi o diretor musical, não o Elton John. O Elton John fez as letras. Na verdade, o Elton John fez as melodias, as letras foi o Tim Rice. É verdade. O Tim Rice, eu vi ele comentando. Não conhece não, um outro que fez os scores. Que faz O Hans Zimmer. Isso, esse mesmo. Ele estava comentando, e é lindo o depoimento dele sobre o Rei Leão, porque ele fala o seguinte, que o pai dele morreu na infância. E quando ele foi receber o convite de fazer o Rei Leão, né, as músicas e tal, fazer os scores, ele falou assim, nossa, como é que eu vou montar isso? Porque mexe muito com o sentimento dele, porque também é aquela coisa do pai morrendo. Talvez tenham chamado Você ele por sabe isso, que né? essa Porque cena... é muito forte. Aí depois eu comento melhor sobre... Mas essa cena também me pegou bastante. da morte do Mufasa. E se eu dissesse pra vocês, coisas de Léo Rios, que eu meio que já tinha visto essa cena da morte do Mufasa. Certa vez, uns anos, eu sonhei que eu assistia a morte do Mufasa, só que em live action. Só que tocava, eu olhava de cima como se fosse o Simba. Ele preveu. E só que não era um desenho, eu nem sabia que a Disney um dia ia fazer o live action. Né? Eu vi um leão caindo com a música do Roupa Nova, trilha sonora. Aquela, amor é tudo que eu tenho pra dar. É um cérebro a ser estudado. Tá, isso ficou guardado na minha cabeça, contei pro meu irmão, contei com algumas pessoas. Quando anunciaram o remake do Rei Leão em live action, eu falei, eu vou ver meu sonho. Aí você levou um fone Nem de ouvido, realizaram o sonho, é colocou feio. Não, aí ele não chorou, ele riu, porque, pô, cadê a roupa nova? Aí ele Cadê? levou um fone de ouvido e foi colocando. Ele Não achou, fiz isso. por isso que ele foi ver o legendado. Ele falou, não, dessa vez eu não quero roupa nova, dessa vez eu quero do oficial. Como se dublado fosse trocar roupa nova também. Mesmo assim, é Brasil. Tocou. Quem foi a cantora brasileira que. A Isa. Aí, olha, eu vi muita crítica. Eu não tô falando Ficou por bom, mim. mas ficou bom? Eu não sei. Então, eu queria falar. Por favor. Obrigada! Todo mundo falou aqui que não achou, né? Depois Cachorro? a gente Cachorro? entra na dublagem, É porque né? vocês estão entrando em detalhes, assim, nem eu nem o Léo a gente falou que a gente achou ainda. É que foi andando a conversa. É, Mas só pra fechar esse ciclo, você acha que esse filme, Um ciclo sem fim. sozinho, sem dependendo, ele é bom, ele não é bom? Ele é bom. Eu acho que o filme foi bem construído, como eu falei pra vocês, eu achei ele bem construído, mas não tem como separar. Porque é uma homenagem, é um filme de homenagem. De homenagem. Só quem assistiu como a Marina consegue ver realmente o Rei Leão, a live action, como... Eu acho que nem a Marina, sabe por quê? Porque Tem quem está ao redor o dela... peso da história. Exatamente. isso tem. Dos Porque spoilers fica aí, todo mundo então. assim, é Rei Leão, é Rei Leão, é Rei Leão. Não, gente, E desde você 94 chega... tomando spoiler. Então, eu acho que não tem como separar. Rei Leão, esse filme é uma homenagem ao filme de 94. Fale, tome a palavra, Cláudia. Então, assim, tá bom. Praticamente o que... Tirando a Marina, lógico. Mas praticamente o que eles falaram, concordo com tudo. Só que é só diferentona. Diferentona. Mas é o que vocês estavam falando, que não tem como em live action fazer certas cenas. Principalmente a emoção. Então eu acho que a diferença maior do de 94 pro de 2019 tá nisso. No de 94 podia se fazer, né, várias coisas. Então, isso também acho que foi propositalmente para as crianças. Para poder pegar ali a gente na época, né? Até as cores. você vê que as Isso. cores Então mais dá pra vibrantes. se emocionar mais, porque eles têm também emoções, né? Dá pra se emocionar. São emoções diferentes também. E agora, dessa vez, eles aproveitaram dessa situação por vários motivos. Um deles é porque, poxa, vamos pegar a galera que curtiu o de 94 e vamos colocar agora numa outra versão.
Tanto que eu fui 2 vezes assistir. A primeira vez eu fui com a minha afilhada de 5 anos também, só que o meu caso com ela ficava assim toda hora, porque tirando o Timão e Pumba, é praticamente um filme de horror. Então toda vez aparecia alguma coisa meio sombria, ela já fazia assim, e eu ficava meio que atenta nela. Aí eu fiz essa amizade com a menina do meu lado, porque eu não conseguia conversar com a minha filhada. O Scar é bem sombrio, né? Ele é bem... Então, e a emoção Eu achei ele mais do sombrio Scar, que o... ele tá, mas ele original. não tem... Mas eu tinha te falado, eu acho que na dublagem a diferença de voz ia dar um tchan diferente, mas eu consegui me acostumar com a voz do Scar e ficou show de bola. E aí na hora que ele leva o Simba pra matar o pai, né, praticamente, realmente tem isso que ele fala de uma outra forma e tal. Aparece o camaleão, e Sim. é básico. E tiraram uma cena que eu senti falta, que é uma das hienas pedindo, que era o Ed, se eu não me engano, pedindo pra comer um gnu. Eu não posso pegar mais nem aquele mais doentinho. Ele fala assim, eu senti falta dessa cena. E então assim, voltando só, a emoção que esse filme de hoje conseguiu pegar a galera de 94 é essa. Na época, nós tivemos aquela emoção da época, daquele desenho, daquele tipo. Agora, mesmo sabendo da história toda, mesmo tudo, a emoção é outra, porque a nossa cabeça é outra, porque o filme é outra coisa. Então dá pra juntar os 2 filmes. Não é nem aquilo de que você consegue separar um do outro. Ao mesmo tempo que eu consigo separar um do outro, eu também consigo ver os 2 completamente ligados. As emoções também completamente ligadas. A emoção da época de 94, de quando a gente era criança e vendo tudo aquilo, daquela fantasia. E a emoção de agora, de ver tanta perfeição. Nossa, você vê a pupila do leão ali, o negócio tá, né? Não? Né? É isso aí, né? Esse é um tipo de emoção de, poxa, como é perfeito, meu. Outra emoção é cada música que toca é um arrepio. Pelo menos eu e o Henrique, porque na segunda vez que eu fui assistir, eu fui com meu filho. Então é um arrepio diferente, assim. E a emoção, porque, meu, eu falei que a do Mufasa me pegou bastante. Quando eu assisti de 94, eu não chorei nada. Eu não sei, acho que na época eu era um pouco mais coração gelado. Depois que eu fui mãe, eu comecei a ser mais frouxa. E meu pai faleceu há pouco tempo. Então isso ainda é uma coisa muito sensível, muito delicada pra mim. Não cheguei a chorar. Deu aquela boa lacrimejada. Não cheguei a chorar, mas mexeu um pouquinho. E, meu, Timão e Pumba são os caras. São os caras, são sensacionais. Sem eles, o filme não é nada. Praticamente. Uma outra coisa, respondeu bastante perguntas. Cicatriz do Scar, por que ele tem cicatriz. Verdade. E muitas outras coisas. O jeito que a Nala fugiu pra procurar o Simba foi diferente de 94. 94 ela simplesmente aparece perto dele, Sim. né? Não mostra como, agora explicou como. Ficou melhor. No de 94 dá a impressão que ela tava caçando ao acaso e resolveu caçar o Timão e Pumba. Outra coisa rapidinho, Cláudia. No de 94, quando o Simba foge pra onde tem o Timão e o Pumba, eu imaginava que era um lugar ali do ladinho da savana, porque não mostrava ele no deserto. Eu lembro quando a Zena fala, nunca mais volte, você mas correndo pra bem longe. Mas não me pegou, eu acho, isso na época. É que a animação, ela mostra como Mas o dessa deserto, mas ainda vez- como se fosse algo muito assim do lado. Tipo assim, A cena toda fiel pequenininha. em relação ao deserto foi quando mostra ele de cima deitado na areia toda quebrada, né? Do calor, areia seca. Essa é mais fiel ao desenho. E as correções que aconteceram, que colocaram coisas mais realistas, mais do dia de hoje e tudo mais. Então O aproveitaram babuíno, muita né? coisa. A O ideia do babuíno, lá no 94, ele fala que ele é um babuíno, mas ele não tem rabo de babuíno, Não. então agora arrumaram isso, colocaram uma hiena a mais ali, agora não são mais 3, são 4, mudaram o nome delas. E Só a- a Shenzi, que ficou como Shenzi. Então a Shenzi agora ela é tipo Ela é uma líder, né? ela é uma líder. Ela E não coordena lá. mostrava isso É uma líder. no desenho. Não... E o E- curioso é que a As Zenas Shenzi não original tinham era a líder, Whoopi assim, Goldberg, né? Era a Shenzi. E ela podia ter tido um destaque maior no original, né? Acho que tentaram arrumar isso agora, mas não chamaram ela pra dublar. É que Outra as coisa. hienas antigas parece que elas não tinham líderes. Elas eram mais
O líder esquecidas. delas era o Scar. O Scar se propôs, ele era o Eles- inteligente, elas eram tudo idiota, né? É. Uhum. E Aliás- nessa daqui, ela não só ela é a líder, como o que seria o Ed, eles deram falas pra ele, deixaram ele mais folgado, né? Que ele fica encostando. Aquele fica- Pô, mano, vai pra lá, que é muito, achei muito Essa legal parte isso. foi um Eu achei- alívio cômico sensacional. Eu achei Ó, que as essa distância tá ótima. Eu achei que as hienas estão menos idiotas nesse filme agora. Sim, Tá menos sim, idiota. tô menos idiota. E muito que eu vi uma crítica que tava falando que parece que o Scar não conhecia muito bem as hienas e vice-versa. E depois que o Simba nasceu, é que ele começou a ir visitar o cemitério de elefantes e fazer amizade com as hienas pra poder pegar elas ali, né, pra ter uma ajudinha. E tanto que no desenho original mostra ele levando um pedaço de zebra, lá no outro não mostra e tal. Então, senti falta da Ula também. Mas eu também entendo Eu perfeitamente. também entendo. que Eu não dá gostei pra da fazer. homenagem à Gostei. Bela Fera. Gostei. Eles conseguiram colocar. Agora, a cena impagável pra mim é da Juba do Leão, do Simba, Eu gostei disso indo aí. até o Rafiki. Sim. Eu achei sensacional, sem brincadeira, todo mundo no cinema, todo mundo, né? A maioria no cinema. Que passa lá, ele indo pra água, tal, o passarinho pega, leva pro ninho, não quer, joga fora, tal, a girafa come. Na hora que mostra o besouro, rola bosta, todo mundo, não acredito. Depois o bichinho quebra. Agora, o Rafiki, ele consegue ver a Juba e lembra do Simba e ver que o Simba tá Eu vivo. entendi que foi pelo cheiro. No primeiro, Mas, querida, passou por onde aquilo? Então, Eu fiquei meio, né? exatamente. Aí, vamos deixar. É que é cheiro de rei. Eu errei Rei? no É porque animal tem faro bom, Tem. né? faz Faro do animal é bom. sentido. Tá, vai, tá justificado. E ele mostra ele como sendo um mago. Ele é Não, um mas chato, ele não usa o cajado Ele é um até. curandeiro. Mas Ele vocês não usa o perceberam cajado até ele encontrar o Simba. Até a hora Mas vocês do perceberam que a carnaval. Disney nesse filme tirou um pouco daquela magia? Sim, porque Ele foi feito tinha. pra gente que tá com uma outra cabeça hoje em dia. Porque na época era assim, o Simba ele olha pro céu, aí ele cai no chão, Cai, aí a as poeira folhas. sobe e vai lá e ele, É. aí o Rafiki pega e cheira e fala assim, Aí ele joga num negócio lá. Então, com essa mas coisa. certas coisas, A dosagem. certas coisas ficam carregadas num desenho, assumidamente desenho. E certas coisas também ficam simplórias demais num filme que filme. teoricamente é pra ser live action. Se fosse só a poeira do Simba, ficaria simplório demais, Sim, no é filme. verdade. né? Já no desenho, é mais poético, tá? Faz parte da ludicidade. Por isso, talvez, o Jon Favreau... dificuldade de falar. Jon Favreau... Chama o É, Joãozinho. O John O Favreau John, tenha Johnzinho. optado por criar essa cena do rola bosta, que eu achei que ficou bom. Ficou Ficou legal. muito ficou bem bom. feito. Ficou legal. E outra coisa que eu percebi Mas no ele filme tem um também... nariz daquele, né, velho? Porque Então, olha, tem que ter, passou Ô, Marina. pela água, normalmente a água já, né? Passou pela água, aí Passou no passarinho voou, ninho. passou no ninho. Aí ficou rolando no meio do O tamanho do pescoço da girafa ali, né? Mas é o Passou tipo por de tudo cena. aquilo. Então, mas é a ideia do ciclo sem fim, porque assim, você pode ver que nesse filme, os animais, eles têm a consciência. Não é só o rei que sabe que... Porque na animação, o Mufasa tem aquele diálogo com o Simba. Não, que quando você virar... quando você morrer, você vai virar grama e o antílope vem aqui e come. Agora não, você vê que o Timão e o Pumba e todo mundo assim já sabe que é animal, cada um sabe onde é que você tá ali na No sua. ecossistema, né? Na cadeia Tem uma outra coisa alimentar. também, que eles... Então eles focaram muito isso e parece que eles conseguiram trazer a ideia do ciclo sem fim, ainda mais nessa cena. Ficou mais forte. E uma outra coisa que ficou forte é que ninguém manda em reino nenhum, em lugar nenhum. Sim. Na hora que, no em 94, ele fala assim... Eu vou Simba, mandar nisso tudo! é a fala que eu tava esperando e não apareceu. Aí ele fala, eu vou mandar nisso tudo, mas daquele jeitinho mais, né? Simplório. Ele fala, ele tá lá sentado na famosa pedra, naquela foto que acho que todo mundo já deve ter visto os dois de costa. Sim, Virou meme, né? virou- Tudo isso aqui, Só falta o meme lá. Ali eu não vou nem a pau. Aí ele fala, ó, tudo que o sol toca, não sei o que, ó, o rei, como é que é? A terra, a noite terá um rei, e aí de manhã o sol nascerá com um novo rei, não sei o que.
E aí ele fala, nossa, eu vou mandar nisso tudo. E aí ele fala que Você não. vai cuidar. Você vai ter a responsabilidade de É, cuidar, de tudo manter adianta. tudo isso daqui. Você não vai ser dono de nada, não. Ele deixa isso bem firme. É assim, você não é rei porque você vai ter tudo isso. Você não tem benefício nenhum em ser rei. Pelo contrário, você é rei, você Vai tem servir. toda essa obrigação, É, responsabilidade. Vamos falar sobre isso. E que é uma coisa bacana de Sim. acrescentar para a E história. nesse filme legal também, a gente percebe muita noção política que tem da Pedra do Reino. Então, assim, Então, é uma coisa que se eles tivessem mantido do original, ia dar burburinho. Hoje em dia ia. então, mas hoje em dia você vê que a questão política ali é muito mais forte. É. Porque o Scar, quando vai conversar com as hienas, ele também fala assim, olha, vamos destruir a tirania do Simba, porque do Simba, do Mufasa, porque ele tá oprimindo vocês. Mas se vocês me apoiarem, a gente consegue destruir o cara e vai ter coisa pra todo mundo. Ele fala assim, você quer comer bem por um dia ou você quer comer bem pro resto da sua vida? Noção política, então ele é legal isso que eles colocaram no filme, porque ficou um filme mais maduro, Mas mais adulto. no primeiro filme, eles já quiseram introduzir alguma coisa, talvez mais sutilmente, de noção Foi. política. Por causa da só criança. que fizeram a Com Hitler, música, né? a música dele era uma nazismo. referência Ao ao nazismo. nazismo, como se ele fosse o Hitler e as hienas os soldados. Você tem elas marchando, né? E eles Tanto tiraram que não teve isso. a música da mesma forma. Teve só uma... Eu achei que a proclamando. música, como música, enfraqueceu a música do Scar. Não, Mas Be- também, be prepared, Léo, né? Mas também não dá pra fazer, Ó, porque eu- era muita no muita geral, luz, muito muita coisa. animadinho. No fogo. E as geral, hienas músicas também. não me Então, emocionaram. eu achei esse filme muito menos musical do que o original Eu de também. 94. Apesar de ser uma competência musical brilhante, Hans Zimmer, como o compositor incidental, continua brilhante, mas as canções, não é que elas perderam a musicalidade, elas perderam a importância dentro da magia. Mas quem conhece as músicas cantaram. Eu cantei, pelo Sim, menos. sim. Não tem como você não Sim. cantar, cara. Então, mas Só que assim, deixou de ser um tirando- filme que você fica esperando pela próxima música. Ah, sim, é. Assim, Mas eu nunca fico assim, sabia? É. Em filme nenhum. Eu gosto das músicas. As músicas, elas vão ter uma importância emocional pra mim depois do filme. De todos que eu assisti desde criança. Só que sempre pra mim a parte musical nos filmes quebrava a contação da história em si. Eu gosto mais da parte contada da história. Apesar de depois eu me apegar muito com todas as músicas dos filmes. Sabe que eu também? Eu sou músico, Pra mas mim, eu meio também. que Quando eu assisto quebra um o filme, clima. eu prefiro, apesar de que o Rei Leão, nesse ponto, ele é irretocável. O Rei Leão de 94. Apesar de eu preferir uma história com mais história e menos música, eu acho irretocável, a medida. Eu achei que a música da abertura, né? Mas eu sei que é uma coisa minha, porque eu acho essa cultura, essa musicalidade africana muito forte, e é uma coisa que me emociona. Então essa música da abertura foi muito legal. Mas que nem o The Circle of Life, já não teve essa força, já não veio com essa, sabe? Foi Na só hora que ele levanta, você vê que ele só faz assim. não Antes veio tinha aquele a jogo força. de Então, porque câmera. é muito próximo da realidade do Então. real. É, O que ele faz pra passar aí? então, tá aí, você gostou Como é mais que de é o cheiro 94? da De agora? maquiagem? Já vi que é Não, impossível já falei separar. É o filme da minha vida, eu sempre gostei de Rei Leão. Rei Leão pra mim é o top da Disney, sempre. A gente há um tempo atrás, ele e meu filho, a gente fez um teste, não lembro de onde que é, de qual é o filho, de qual é o filme da Disney que a gente mais gosta, e aí eu ia fazendo comparações e meu Deus, Rei Leão desesperado, Rei disparado. Sem dúvida. Rei Leão é o último grande clássico original da Disney. Depois o Rei Leão teve um clássico poderoso. assim. Frozen ultrapassou. Teve Foi? Frozen. Não, mas Ultrapassou midiaticamente. Mas a Frozen ela ainda tem Ultrapassou. Para É? as crianças e adolescentes e Frozen pré-adolescentes lucrou dessa mais. geração. Não, não mas tô é falando bem de mais lucro, tô musical. falando de impacto cultural. Se compara porque aí. não era mais essa Frozen, geração sim, que Frozen mais é nova, forte. ela É, não tinha então, mais. Eu acho que talvez a história de Frozen não é tão fechada e tão amarrada quanto de do Rei Mas Leão. vocês sabem que o Rei Leão, ele E fora os... é uma história que Easter encanta todo mundo, só que não é uma história puramente original. Vocês sabem que ele, pra começar, ele é
inspirado em Hamlet e no Kimba, né? Mas no Kimba, na verdade, ele se inspirou visualmente, porque a história de um não tem nada a ver com a Sim. do outro. Ah, tem uma semelhança O sim. Kimba, ele é um anime, pelo menos foi o que eu vi no canal do Imaginago. Ele é um anime e a maioria das cenas dele é na cidade, junto com as pessoas. Não, mas eu Então digo... é visualmente, sim, ele se inspirou. Gente, fala pra ela quem é o Kimba, que ela não sabe. É o O Kimba é uma animação japonesa É um de anime. 1965, se eu não me engano. Que é. É anos 60. Não, tudo bem que se passa na cidade e outro se passa na selva. Só que o esqueleto da história tem bastante semelhança, tanto que é uma história meio mal contada. Parece que os produtores originais tentaram processar a Disney, depois disseram que não desistimos de processar, porque para nós é uma honra. A esposa do a cara Disney falou. usar a nossa ideia. Que eu acho isso também de uma balela. Eles devem ter. Os caras querem saber de Disney tudo, olhou pô. a mão Pelo amor de deles. Eu não tô afirmando que não foi que alguém mentiu aí, mas eu acho difícil você usaram minha obra indevidamente, copiaram minha obra. Oh, Tá, que prazer! que prazer. Né? Eu não sei não. Eu acho que a Disney ela é um conglomerado poderosíssimo. Você tentar peitar a Disney é uma batalha inglória. Então a Disney falou assim, ó, quer uns trocados aí pra deixar de encher o saco? Assim como Eu acho. Que às o vezes Hakuna pra Matata. Disney é trocado, pra essa outra empresa é muito dinheiro, Igual o né? Hakuna Matata, que a gente tava falando que na época lá também Isso. deu mó BO, porque o cara que fez, né? Eu lembro quando você me contou que talvez não tivesse o Hakuna Matata, eu pensei A comigo, gente foi atrás. aí a gente debateu em casa, falei, como que a Disney não consegue uma negociação? Tanto que conseguiu. Só que Sim, mas esse já foi consegue, o cara. boato Se logo tivesse. que surgiu o murmurinho que iam se fazer o live action Ah, do Rei Leão. Porque a Disney Aí consegue, falou, meu. não consegue. vai ter o Hakuna Matata. E depois foi mudando de ideia, né? Consegue. Mas assim, resumindo, eu consigo ao mesmo tempo separar, mas eu também consigo ver os dois muito interligados, muito um junto com o outro. Não é um divisor de águas, acho que nem o primeiro pra mim vai ser, mas é um filme que eu, assim... Pro meu primeiro. Meu filho, eu fiz questão de mostrar pra ele, a Lara também vou fazer questão de mostrar pra ela. Você já ela já vê, né? Na verdade ela já vê. É que ela não entende ainda. Pra mim, Rei Leão e Toy Story são filmes que ajudam a educar uma criança. Né? O Rei Leão, o negócio é dos bichinhos, né? Que Não, mas tem noção ali de responsa, de é ensinar. um jeito bem diferente de passar a lição pra crianças. Tem muita coisa pra se ensinar. O animal, ele faz isso muito fácil. Então, aí o Rei Leão, ele é... Contato com a morte Sim, também, né? Também. principalmente. Porque eu lembro até hoje, a minha sensação quando eu vi a morte do Mufasa no primeiro filme. Eu não lembro se eu chorei, se eu não chorei, eu era nova, não lembro. Só que eu lembro o quanto me impactou. Como assim morreu? Tipo, não foi um final. Sabe? Não foi no final, foi no meio do filme, acontece uma tragédia, pô. Não, Eu fiquei muito impactada, e você vê seu pai muito morrer, impactada. carregar a culpa de que foi você. Tudo bem que não foi, mas ele carregou a culpa, que foi ele. Então, essa Isso na cabeça de uma criança que tá assistindo? Isso. Não, essa noção dele levar a culpa, por isso que ele fugiu, eu fui entender mais velha. Na hora que eu assisti o filme, isso não me impactou tanto. Me impactou o fato da morte em si. Morreu, Eu acho que acabou. eu tive esse mesmo sentimento. Eu vou dizer que a Lara, eu meio que já introduzi a morte pra ela, porque eu já contei tanta historinha que foi morar com o Papai do Céu. Não, todo mundo foi morar com o Papai do Céu, praticamente. Eu acho que é uma colônia de férias. Bom, deixa eu falar então o que eu achei do filme.